Bom dia, pessoal. Bom dia. Ainda é bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Vou falar um pouquinho alto porque meus vídeos estão saindo muito baixo. É como eu já falei em alguns dos meus vídeos que eu sou muito parada. Então eu vou falar um pouco alto agora, eu estou sozinha. Aí eu posso falar um pouco alto. Quero gravar uma pequena meditação para vocês. Pessoal, bom dia. E hoje eu vou gravar uma meditação para vocês sobre obediência a Deus e aos pais. Como eu já falei em vários áudios, em vários vídeos, eu sempre fui uma pessoa parada, né? Calma. Fui muito obediente aos meus pais. Eu acho isso muito importante. Nunca fui de falar alto com meus pais, com ninguém. Eu prefiro que passe carros e carroças por cima de mim, mas que eu tenha consciência limpa, que eu não fique me culpando por ter dito isso ou dito aquilo para alguém. Não gosto disso. E se eu fiz algum dia sem pensar, sem raciocinar, que o Senhor me perdoe. Então, ali nós temos um mandamento na Santa Lei de Deus, a Lei de Deus que fala no capítulo 20 do livro de Êxodo, na Bíblia. Então, ali diz, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então ele pede obediência. É um versículo só que eu vou falar, mas ele tem muito conteúdo, é muito importante nós obedecermos aos nossos pais. Os meus pais, os nossos pais, porque nós somos em 9 irmãos, né? Olha, eles já se foram há tempo, os meus pais. Mas meus irmãos, a gente não respondia para os pais. Nada. Por mais pequena que fosse uma coisinha de nada, nem essa pequena coisa a gente não falava. Nada. Apanhávamos bastante. Às vezes sem merecer, sem fazer nada. Porque meu pai era muito, assim, ele era traiçoeiro. Ele pegava a gente assim por causa de nada. Às vezes se arrancava um pé de uma coisa que a gente não sabia o que era, no meio de tanto mato onde a gente foi criado. Mas por causa disso, ele não dizia nada. Ele pegava a gente pelos braços e nós apanhávamos com relho de cavalo, com soiteira, que eu acho que as pessoas não sabem o que é. Mas é no sítio que tinha muitas essas coisas, soiteira para açoitar os animais, como faziam naquela época, né? Que hoje é proibido fazer isso. Então, aí meu pai pegava nós, né? De jeito assim, a gente inocente, sem saber por que estava apanhando. Mas que eu entrego meus pais que já se foram, né? Deus sabe da vida dele, que ele fez, deixou de fazer. É Deus quem vai julgar, não somos nós. Minha mãe
Pelo contrário, era uma pessoa muito bacana, muito calma. Talvez até tenha puxado um pouco mais dela, da família dela. Então, a minha mãe era uma pessoa muito bondosa, eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Era muito querida, minha mãe. Era um amor de pessoa. A gente sentia que ela tinha sentimento, que ela tinha amor pelos parentes, pelos sobrinhos, pelos irmãos dela, por nós. A minha mãe cumpriu com seu dever de mãe, esposa, como ela foi. Ela facilitava as coisas para nós. Mas mesmo assim as coisas não eram muito difíceis, não eram muito fáceis para nós, aliás. Meu pai entrava por uma porta, nós saíamos pela outra. Quando a gente escutava o barulho que era ele que estava chegando. A gente sempre tinha medo. Estava sempre com medo. E a gente não deve ter medo dos pais, deve ter respeito, né? Honrar pai e mãe. Mesmo nessas horas, mesmo assim como ele foi, nós respeitávamos ele. Porque é o dever de todo homem, né? De toda pessoa nesse mundo. Respeitar uns aos outros, principalmente seus pais. Porque diz ali: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento é um mandamento com promessa. A promessa de prolongar os nossos dias. Talvez eu esteja durando até aqui, porque eu não lembro nunca de ter dito nada para os meus pais. Alguns irmãos meus resmungavam lá na roça, no mato, contra meu pai, mas eu ainda olhava para o céu e dizia: que pecado, ele fazendo isso para o próprio pai. Algo já muito bom me acompanhava e sempre me acompanhou, porque a gente sabe disso, né? Desde antes da gente nascer. Mas eu não tenho essa culpa, não carrego essa culpa comigo de ter respondido para os meus pais, de ter desobedecido aos meus pais. Nunca. E eu me sinto feliz por isso. Eu não tenho esse pecado, que é desonrar pai e mãe. Eu sempre os honrei, respeitei. Eu chorava lá no mato, mas nunca respondi nada, nada. Esse pecado eu não tenho. Então, é muito importante respeitar pai e mãe. Por mais enérgico que sejam os pais da gente, a gente tem que honrá-los, respeitá-los, obedecê-los, fazer só o que eles mandaram. Naquele tempo era assim, né? Era só o que os pais diziam. Não fazíamos coisas por nossa conta, era só o que os pais queriam. Minha mãe, como eu estava falando, ela era muito paciente, muito passiva, muito bacana, bem calma. A família dela, eles eram assim, eram muito bacanas, eram muito amigos dos filhos. Eu tenho uma tia, que é a irmã dela, a tia Cândida, já é morta também há tempo. Que os meus tios já estão todos mortos. Eles eram muito bacanas em casa, muito bom pra gente. Brincavam, conversavam, davam conselhos, tudo de boa. Mas o meu pai não. Meu pai, o negócio dele era no pau mesmo, era batendo, falava brigando.
ele falando parecia que estava brigando. Até os nossos primos, que a vizinhança era muito longe uma da outra, meus primos moravam um pouquinho mais longe, mas de vez em quando iam lá em casa à noite, assim, para conversar conosco, porque nós éramos em 6 irmãs e 3 irmãos. E eles iam lá para a gente conversar, ficar sentado assim com o clarão da lua, tinha uns pés de eucalipto, e a gente sentava ali embaixo do eucalipto, tinha até uns negócios ali, tipo uns bancos assim, que a gente sentava ali à noite para conversar, coisa assim com meus primos, que alguns já se foram também, né? Então, era tão bom, como era bom. A gente era feliz e não sabia. Uns primos que não tinham maldade conosco, que nós éramos todas mocinhas, adolescentes. E eles passavam às vezes lá em casa, que a minha casa era bem na beira da rua, assim, sabe? Da ruazinha, assim, né? De barro, né? Era mato e céu, né? E os amigos nossos que vinham de cima, assim, né? Eles diziam assim para nós, nos finais de semana: teu pai estava brigando com quem essa noite? Porque a gente passou por lá e ele estava falando alto, mas é porque ele falava alto, parecia que estava assim brigando, matando. Entende? Então eles diziam para nós: o seu Manuel, ele fala, parece que está brigando. E era mesmo, era assim mesmo. Parecia que ele estava brigando, mas era como ele falava. Talvez ele não tivesse culpa disso, porque quem sabe, porque a gente não conheceu os pais dele, né? Ninguém de nós conhecemos os pais, os avós, só a mãe da minha mãe. Então, quem sabe ele foi criado assim, mas todos os velhinhos daquela época, eles eram diferentes com a família, porque não meu pai não era assim, não se esforçava para mudar, ele não sabia o que era mudança de vida, ele não sabia o que era mudança de comportamento, ele não sabia como educar os filhos, de pegar os filhos, sentar junto com eles e conversar. Esse foi o mal dele, né? Mas talvez ele não tivesse isso também, foi criado assim, porque diz que meu avô também era muito bravo, chegava a cavalo, entrava a cavalo dentro de casa. Assim a minha mãe contava, né? E a minha avó tinha que tirar aqueles negócios de cima do cavalo, os arreios, que se chamava na época, agora não sei como é que é. Tirava de cima do cavalo. A minha avó deve ter passado muito trabalho na mão do meu avô. Talvez o meu pai foi criado assim também, não sabia o que era bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Essas coisas é muito importante na nossa vida. E ele não conheceu isso porque não conheciam a palavra de Deus. Iam para a igreja católica, mas eles não conheciam isso. Talvez deva ser por causa dessas coisas, dele também não ter aprendido. Mas naquela época tinha tantas pessoas de idade que eram diferentes. Então é assim, foi assim, né? Foi assim. A gente aprendeu a ter confiança mesmo, não sei em quê, porque nós não conhecíamos a palavra de Deus, mas sabia da existência de Deus, um pouquinho. Eu olhava muito para cima, para o céu. Eu pensava muito, mas não conhecia nada, porque nós não tínhamos Bíblia, nós não conhecíamos. Então, era só aquelas orações, né, de tradição, né, repetida, que alguns sabem o que eu estou falando. Então, voltando lá no mandamento da Santa Lei de Deus, lá em Êxodo, capítulo 20, se não me engano, é o versículo 3º.
do Êxodo 20. Que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é um mandamento com promessa. Deus manda que honremos os nossos pais para que se prolongue os nossos dias. A gente tem que ter obediência, né? Na verdade, temos o Pai aqui da terra, mas o Pai de todos mesmo é Deus. Só Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome. Então, quanto a mim, eu era assim, muito calma, né? Eu chorava por qualquer coisa, era uma pessoa triste assim, sabe? Acho que todos os meus irmãos também tinham um pouco também dessa tristeza, só que eles eram mais ásperos do que eu. Mas assim, o que eu quero dizer, eles falavam mais alto, riam, brincavam e tudo. Eu acompanhava também, né, mas sempre fui muito parada. Muito. Por mais que eu apanhasse, eu não dizia nada, não pensava nada diferente. Assim contra o meu pai. Porque a minha mãe era muito difícil bater na gente, em nós. Ela facilitava para nós. Não foi uma vida fácil. Mas aqui estamos, atravessamos, como Jacó atravessou o Val de Jaboque, né, com medo, preocupado com o que viria pela frente. Nós também andávamos sempre assim, sempre com medo e preocupados, não sabíamos se iríamos apanhar até a noite, ou se amanhecesse o dia estava tudo bem ou não, não se sabia. Assim como Jacó veio, atravessou o Val de Jaboque, que até lutou com Deus e não sabia que estava lutando com o anjo. Né? Então, muitas pessoas passam muitas coisas hoje que foi passado, que no passado passaram. Né? Jacó passou muito também. Foi enganado muitas vezes, né, por causa das esposas, né? Pagou o preço, né, do prato de lentilha que ele trocou com seu irmão pela primogenitura, mas ao mesmo tempo, ao meu modo de pensar, de ver e de ler na Bíblia Sagrada a história de Jacó e Isaac, que é pai de Jacó e Esaú, Esaú não tinha capacidade para ser um Jacó, para ser Israel. Depois o nome de Jacó foi mudado para Israel. Porque Esaú escolhia mulheres cananeias, mulheres moabitas, se juntou com um povo assim rebelde que não temiam a Deus. E ele não tinha capacidade, porque ele nunca se importava com as coisas de Deus. Ele não se importava com a primogenitura dele. E Jacó já era parado, mais calmo, e a gente sabia que ele tinha que a primogenitura era para ser para ele mesmo, para Jacó. Embora eles chamem de usurpador, que ele usurpou a primogenitura, o direito de primogênito, e ele nasceu depois, mas para nós hoje, quando nasce gêmeos, são todos da mesma idade. Não tem esse negócio que nasceu um primeiro, o outro depois. São gêmeos. Né? Ao meu ver, Jacó tinha esse direito de ser o primogênito, não Esaú. Esaú não se importava, era descuidado.
E Jacó, sim, Jacó não exigiu a primogenitura, mas não exigiu e exigiu, né? Porque o anjo do Senhor falou com Rebeca e disse para ela que ela teria duas gerações dentro do ventre dela. E o mais velho ia servir o mais novo. Já foi dito por Deus. Então não tinha como mudar os desígnios de Deus. Porque Deus falou, está falado. Ele é rei, juiz. Então, temos que respeitar. E muito. Ele é o único ser que deve ser respeitado e adorado nessa terra. É o único que perdoa pecado. É o único que nos salva, que nos cura e que enviou seu Filho que morreu por nós para nos dar a salvação. Se não fosse Jesus vir, nós não teríamos salvação. Então, tudo nós agradecemos, devemos a esse Deus Todo-Poderoso, que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Por amor ele fez isso, preço de sangue, numa rude cruz. Porque tem ainda aquele hino que diz: rude cruz se erigiu. Todo mundo conhece esse hino, né? A rude cruz. Ele não foi pregado numa cruz bonitinha, planadinha, feitinha direitinho, no marceneiro, na marcenaria, não. Foi 2 paus, cortado um pedaço assim, colocado um prego grande lá de ferro e amarrado, e fizeram aquela coisa para colocar o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso amado Senhor Jesus. Então, ele fez tudo isso, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E temos que agradecer a Deus por isso. Deus é bom e seus filhinhos nós somos. Deus é bom, seus filhinhos somos. Então é isso, meus queridos, eu quero falar para vocês, meus seguidores, parentes, amigos e seguidores. Gente, é muito importante ouvir essas palavras. São palavras de conforto, de sabedoria, que vêm da palavra de Deus. O que eu estou falando para vocês é tudo coisa verdade, é tudo verdadeiro. E eu estou bem feliz porque eu obedeci aos meus pais. Eu honrei pai e mãe. Não estou dizendo com orgulho, não. Não é com orgulho, porque eu não sou orgulhosa. Eu tenho até prazer nisso, de ter, assim, respeitado os meus pais, de nunca ter dito uma palavra sequer contra eles. Porque eu temia Deus já desde pequena. Eu sinto que a palavra é dita que a gente já foi, antes de ser formado já era. Deus já sabia tudo o que ia acontecer com ela, com a pessoa. E eu sinto que eu nasci para servir a Deus, para andar nos seus caminhos e para ser obediente aos pais como fui, aos tios, aos vizinhos, aos amigos, às amigas, às senhoras, enfim, todos, aos irmãos de fé e de sangue. Respeitar a todas as pessoas. É muito importante isso. É muito importante que respeitemos aos nossos pais, as pessoas. Né? Que Deus tire de nós toda a mágoa, toda a culpa, se temos alguma coisa, que Ele nos perdoe, e se não confessamos a Ele tudo, a hora é agora. O mundo está desmanchando. Estamos próximos à volta de Jesus. Todo mundo vê isso. Ninguém pode dizer que não sabe, porque a natureza está mostrando que Deus está
às portas, a passos largos, para voltar. Mas tem que se cumprir as profecias, que estão se cumprindo, aliás. Isso que nós estamos vendo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo, é profecia se cumprindo aos nossos olhos. É para nós vermos que Jesus está voltando. Nos preparemos, irmãos. Nos preparemos, meus seguidores, meus amados, pessoal querido. Vamos nos preparar. Aqui no mundo tudo é passageiro. Tudo passa. Estamos aqui de passagem. Aqui ninguém fica aqui. Não pensemos que tudo está muito bom aqui. Ah, está muito bom, vamos viver. No dilúvio Noé já falava isso, que Jesus estava às portas. Imagina agora, como estamos bem mais próximos, né? Então, já diziam, e hoje tem muitas pessoas que dizem, já falavam isso lá no passado. Mas não se engane, que um ano para Deus é um dia. Para Ele não tem tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é quem faz o tempo. O tempo é de Deus. Tá bem, meus amados? Quero deixar um abraço para vocês. Continue se inscrevendo no meu canal. Assistam, ouçam essa mensagem de esperança e de exemplo para as nossas vidas. Porque todo mundo tem uma história. Vamos virar a página dessa história tão triste, que tem muitas pessoas que passam o que nós passamos também, que eu passei, que meus irmãos passaram, outras famílias também. Né? Vamos virar essa página. Vamos começar uma página nova. Vamos virar. Vamos mudar. Vamos fazer a vontade do Senhor. Só Ele é Deus, só Ele é o único. Um grande abraço para vocês. Vire a página. Não hesite, não espere. Não espere. Vocês estão vendo o que está acontecendo diante de nós. Tá bom? Se inscrevam no meu canal, que eu vou deixar bem mais mensagem daqui para frente para vocês. Eu prometi para trás, mas não deu de fazer. Andei doente, andei um pouco fora de casa, na casa dos filhos. Mas aqui estou novamente para trazer uma mensagem de amor e de esperança para vocês, vinda do livro sagrado e de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Um grande abraço, meus queridos. Deixe seu like para mim e ouçam essa mensagem, que é muito importante. E o que eu quero dizer para vocês agora, para terminar, para fechar com chave de ouro, vire a sua página, comece uma página nova. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, meus irmãos.